Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu caríssimo irmão, minha caríssima irmã, que nos acompanha direto dos meios de comunicação, estamos aqui no Santuário do Bom Jesus da Lapa, capital baiana da fé. Seja bem-vindo a partir deste momento. Nossa gruta está repleta de homens do terço, vindo de diversos lugares do nosso Brasil. E eles que aqui estão, vão acolher a todos vocês que agora nos acompanham com uma calorosa salva de palmas. E cantando juntos o refrão do nosso hino do terço, cantemos. O mundo sem fé, Transmitindo para o mundo inteiro. Desse mundo com preço dos homens. Ó Mãe e Rainha, Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé, na doce consolo, ajuda este mundo com preço dos homens. muito bem, uma salva de palmas a todos nós. Entre os nossos romeiros aqui presentes, nós temos alguns muito especiais. São os padres que vêm acompanhando os romeiros do Terço dos Homens de suas paróquias, de suas comunidades. Agora nós queremos que eles nos apresentem, dizendo de onde são e qual é a motivação de estar aqui neste lugar sagrado, nesta quinta romaria do Terço dos Homens. Nossa saudação de paz e bem a cada homem que se faz presente nesta gruta da soledade, aos homens, às famílias que nos acompanham também através dos meios de comunicação. Diácono Manuel, para mim é uma alegria poder estar aqui neste momento. Eu sou o Padre Cláudio, da Diocese da Barra, na Bahia. Nosso bispo Dom Frei Luiz Flávio Cápio manda uma saudação também aos participantes. E hoje a gente reside na paróquia Senhor do Bonfim de Xique-Xique. E aqui a gente tem os membros do grupo do terço. Viemos meio que juntos. Lá tem a paróquia Senhor do Bonfim, a quase paróquia Nossa Senhora Aparecida, que é administrada pelo padre José Leandro. Temos aí os homens do terço do bairro São Pedro do Paramelos, lá em Xique-Xique, tá aí junto. Pessoal da Rainha da Paz, São Lourenço, que faz parte também lá da paróquia, da quase paróquia de Nossa Senhora Aparecida. São esses três grupos, não é isso que veio de Xique-Xique. E a minha experiência, eu digo o seguinte, eu morei durante 15 anos na paróquia de São João Batista de Ipupiara. E lá, quando a gente saiu, nós deixamos mobilizados mais ou menos 1.500 homens nos grupos do terço. Tinha grupos com 5 homens, grupo com 10, grupo com 50, com 60. E a gente vê que o homem que se desperta para a fé, ele se torna missionário. A gente vê essa experiência nos homens do Paramelos de São Pedro, lá de Xique-Xique, é um chamando o outro, convidando o outro para poder participar do grupo. Em Xique-Xique hoje, nós temos a missa com os homens na primeira quarta-feira do mês. Dê a ideia para o padre lá da sua paróquia, viu? Então, a missa com os homens toda a primeira quarta. Então, aquele momento especial, a igreja Senhor do Bonfim fica lotada de homens do terço, Irmandade de São José, que são homens também. Ali, um grupo da Irmandade de São José. E eu nunca vi, diácono, esta gruta com tanto silêncio. Eu já vim em muitas romarias, já participei de muitas romarias aqui, a Romaria da Terra e das Águas, que é um momento rico ali no mês de julho, mas nunca vi esta gruta da soledade com tanto silêncio. O homem, quando ele se reúne para rezar, ele se reúne para rezar. A gente vê isso, não é para conversar, é para rezar. Eu dou esse testemunho. E eu já vi, já concluindo, eu já vi comunidades com o terço
que despertou para organizar a associação da comunidade, homens que despertaram para a adoração ao Santíssimo, homens que despertaram para buscar os sacramentos. Nós em Xique a gente está tendo muitos grupos de catequese de adultos, os homens buscando os sacramentos. Homem que não era batizado, homem que não tinha a primeira Eucaristia, homem buscando o sacramento do matrimônio. Então, o grupo do texto dos homens é essa experiência, é o homem que evangeliza o homem. Quando o padre vai evangelizar, o padre é suspeita, diácono. Se a gente não falar de Jesus, a gente vai falar de quem? Então o padre é suspeito, ele tem que falar de Jesus. Mas quando o homem fala de Jesus, quando ele fala de Maria, na praça, nos lugares onde ele está reunido, ele converte os outros. Então para mim é uma alegria poder estar aqui nesta romaria. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado. Amém. Bom dia a todos. Bom dia. Eu sou o padre Edivan, eu sou da Diocese de Itabuna, Dom Carlos Alberto, sou da paróquia, sou pároco da paróquia São Sebastião, são duas paróquias, São Sebastião de Mascote e São João Batista do Paraíso, São João do Paraíso. Nós temos um grupo aqui, está espalhado aqui pela nossa gruta, só que hoje estamos aqui só com um grupo da paróquia São João Batista, um grupo de quase 23, né, Alvaci? Um grupo de 26, 3. Então é uma alegria enorme para mim estar aqui. Primeira vez que eu estive na Lapa, tinha 7 anos. Eu sou natural da cidade de Jaguaquara, da Diocese de Jequié, e tenho meus irmãos aqui, tem Tiruçu, Maracás, também faz parte dali. Então, e volto depois de tanto tempo como padre. Então, é uma felicidade enorme estar aqui. Então, meus irmãos, vocês aqui têm uma responsabilidade grande como homens, evangelizadores. A sua palavra na sua comunidade vale muito. E quando você se cala, deixando sua esposa, sua filha ou suas netas só evangelizar, você está sendo omisso, não pode. Então o texto dos homens está sendo uma graça no Brasil, porque está trazendo, revivendo esse homem de fé, que cada um de nós somos, que muitas vezes fica esquecido. Então é muito bom estar aqui reunido, ver tanta gente aqui, desde crianças, adolescentes, adultos e da boa idade, rezando o texto, mostrando: nós somos igreja católica, daquela que reza, nós somos filhos de Maria, Maria é nossa mãe. Isso é muito importante. Então, estou aqui, está sendo uma experiência muito forte na minha vida. Espero que no próximo ano possamos trazer mais. Como o padre aqui bem disse, nós também, esse ano, vamos começar toda terça-feira, última terça-feira do mês, uma missa para todos os homens, para incentivar que o homem venha também louvar o Senhor. Muito bem, obrigadão. E esse Filho de Deus, gente, desculpa aí, esse Filho de Deus são 10 horas de viagem. Nós viajamos 5 horas e meia mais ou menos. Ele é 10 horas, vai chegar de madrugada para tentar descansar um minutinho e rezar as missas de domingo na paróquia, né? Vale a pena, né, gente? Vale a pena. Salve Maria, bom dia para todos. É uma alegria, eu sou o padre Raimundo Soares, da Diocese de Jequié, pároco há 1 ano e 4 meses da paróquia de Nossa Senhora das Graças e São Roque, Maracás, Bahia. É a terra do frio, mas um povo de coração quente. Também sou vigário forâneo daquela forania, e para minha alegria, já é o 2º ano aqui no santuário, acompanhando o texto dos homens, os homens do texto. E hoje nós tivemos a alegria de trazer uma das paróquias, juntos com eles, é claro, da paróquia da nossa forania, Nossa Senhora das Graças, que é a paróquia de Tiruçu, Santo Antônio, onde foi a minha primeira paróquia em 2002, quando me ordenava padre ali, não é? Então, uma alegria imensa. E na nossa caravana, somando as duas paróquias, nós estamos em média de 75 homens, não é? Só que a nossa vem só os homens mesmo, a gente deixa as mulheres, eles deixam as mulheres e os filhos em casa e vem só os homens.
Também da Diocese de Jequié, nós ouvimos aqui Mirante, Cristo Rei. Então, somos um total de 4 paróquias. Isso é um sinal de Deus. Na nossa paróquia já temos o costume, eu que implantei, a missa só para os homens do terço na quarta sexta-feira do mês. A última sexta-feira, já em véspera da primeira sexta-feira, por conta do apostolado da oração, que também lá é muito forte. Mas eu digo sempre, eu apoio o terço dos homens na paróquia, por onde passei depois dessa efervescência no país, eu tenho implantado, porque de fato parecia que a igreja era só lugar e ambiente da mulher, e não é verdade. E os homens do terço têm provado que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo também ela é dos homens. Então é uma alegria imensa e a gente está incentivando. Em Maracás, nós já somos 48 comunidades, 19 pontos de missa aí que não tem capela e catequese, ainda precisa organizar, mas nós já somos 8 grupos de terço dos homens, como vocês viram aqui, alguns se apresentando. Então, para a gente, é uma alegria imensa e espero em Deus que o terço dos homens continue atraindo outros homens para fazer a experiência de Jesus, a experiência da fé e viver o seu ministério. Assim como nós padres somos o sacerdote da igreja, da comunidade, vocês homens são o sacerdote da família. Por isso, deve rezar por vós mesmos, pelos vossos filhos e a vossa família, porque foi essa missão que o Pai do Céu lhe incumbiu. Portanto, que bom e que Deus continue abençoando a nós padres e a vocês, meus irmãos e irmãs, e a toda a família. E que Deus seja louvado também, nossa Mãe Maria Santíssima. Um bom dia para todos e vamos continuar a nossa programação. Muito obrigado, meu irmão. Que Deus o abençoe e abençoe a sua paróquia. Padre Vanderlei, acabou de chegar. Opa, Está aqui presente? Está aqui Isso. presente. Bem-vindo, meu irmão. Estamos nas apresentações aqui. Daqui a pouquinho também o Padre Vanderlei terá uma palestra conosco e ele vai se apresentar. Entre vários padres, tem mais padres por aí espalhados entre nós. Também tem diáconos, tem 2 diáconos que participou da Santa Missa há pouco conosco. Mais uma vez, o tema de nossa Romaria: quando o homem reza com fé, Olha para Jesus. olha para Jesus Olha para Jesus. e aprende com ele E aprende com ele. cada dia. Ó mãe e rainha, cadê os nossos cantores? Arruma para nós um arranjo aí para a gente iniciar bem este dia, que daqui a pouquinho nós vamos passar a agenda do nosso encontro neste dia de hoje, em que nós iniciamos a 5ª Romaria do Terço dos Homens, aqui em Bom Jesus da Lapa, Bahia. Cantemos! Ó Mãe e Rainha do Santo, Solte a sua voz, amigo Deus! admirável Mãe do Santuário, o mundo sem fé, na dor se consome, ajuda este mundo com o terço dos homens. Muito bem, agora com Hamilton, vai passar para nós a programação e daremos continuidade ao nosso encontro. Agora começa as palestras. O primeiro palestrante, Mário Silva, representante da CNBB. O segundo palestrante, Osmi Celestino, coordenador diocesano do Terço dos Homens. E o terceiro e último palestrante, Padre Vanderlei, vigário-geral da Diocese de Bom Jesus da Lapa. Às 11 horas, reunião com os coordenadores de Romaria da Diocese de Bom Jesus da Lapa. 12 horas, intervalo para o almoço, e às 14 horas, o retorno aqui na Gruta de Nossa Senhora da Soledade para a reflexão do tema da nossa Romaria. Às 15 horas, a reza do Santo Terço, e às 16 horas, o encerramento, o sorteio das imagens peregrina. E para dar início à nossa palestra, convidamos Mário Silva, representante da CNBB, e vai falar sobre o tema a organização do terço na CNBB. Enquanto nosso irmão Mário Silva chega, durante todo o dia de hoje,
nós teremos atendimento às confissões. Lá na Gruta do Santíssimo Sacramento está acontecendo as confissões. Bom dia a Bem-vindo, meu irmão. todos, todas também, tem algumas senhoras aqui. Fico muito feliz em ser convidado para falar um pouco sobre o Terço dos Homens, a sua presença no Regional Nordeste 3 da CNBB. Eu sou Mário Pereira da Silva, moro em Feira de Santana e sou o representante do Terço dos Homens no Regional Nordeste 3 CNBB, que envolve os estados da Bahia e de Sergipe. Para que vocês tomem conhecimento, o nosso Regional Nordeste 3, ele é dividido em sub-regionais. Então, são 6 sub-regionais. Sub-regional 1, que envolve as dioceses de Salvador, Cruz das Almas, Camaçari, Amargosa e Alagoinhas. Sub-regional 2 envolve as 3 dioceses do estado de Sergipe, que é Aracaju, Propriá e Estância. O sub-regional 3, Feira de Santana, Paulo Afonso, Serrinha, Senhor do Bonfim, Juazeiro e Irecê. O sub-regional 4 é Jequié, Caetité, Livramento e Vitória da Conquista, Arquidiocese de Vitória da Conquista. O sub-regional 5 é esse que nós estamos aqui, são as dioceses de Barra, Diocese de Barreira e Diocese de Bom Jesus da Lapa. E o sub-regional 6 está lá no sul da Bahia, Diocese de Ilhéus, Diocese de Itabuna, Diocese de Teixeira de Freitas e Diocese de Eunápolis. O povo anda dizendo por aí que a minha missão é rodar a Bahia e Sergipe toda atrás de homem. E eu me sinto muito feliz com esta missão. A primeira missão que eu recebi do Regional Nordeste 3 foi organizar esses sub-regionais com representações. Recebi essa missão este ano, mês de fevereiro, em uma reunião que nós fizemos lá em Itapuã, em Salvador, no CTL. E o primeiro sub-regional que foi organizado foi o sub-regional 4. Tem os representantes das 4 dioceses que acabamos de falar, e o coordenador é nosso irmão Marcelo. Depois foi a vez do Regional 3, que nós contamos com a presença da Diocese de Rui Barbosa, Feira de Santana, Serrinha, Paulo Afonso. O nosso coordenador é Aécio, da Diocese de Serrinha. Depois foi o Regional 1, que é formado por Alagoinhas, Salvador, Cruz das Almas. Eu já falei, o coordenador é o nosso irmão da Diocese de Cruz das Almas, Sidney. Hoje nós vamos organizar o Sub-Regional 5, aqui, 11 horas. Mas Osmi e os irmãos das dioceses de Barra, Diocese de Barreira e Diocese de Bom Jesus da Lapa. No dia 29 de junho, nós estaremos no estado de Sergipe para organizar o Sub-Regional 3. E no início de julho, estaremos em Teixeira de Freitas para organizar o Sub-Regional 6. Feito isso, nós teremos uma reunião em agosto com os nossos bispos do regional, lá em Salvador, e aí apresentaremos o relatório de tudo que ocorreu de fevereiro
até agora. De modo, meus irmãos, que feito isso, nós vamos nos submeter a alguns projetos para apreciação do nosso regional. O primeiro projeto, que eu acho um projeto extremamente importante, e eu gostaria que todo mundo prestasse bem atenção no que eu estou falando, o projeto é esse: todo terço dizimista. Esse é o primeiro projeto, padre. Todo terço dizimista. Por que isso? É o que o senhor falou, é o homem evangelizando o homem. Ora, nós temos no Brasil aproximadamente 1.500.000 homens rezando o terço. Já pensou a pastoral do dízimo visitar 1.500.000 homens? Vai ficar impossível. O homem, quando a nossa missão é buscar o homem lá fora, que não está na igreja, e traz para a igreja. E muitos deles chegam cru aqui na igreja com relação à doutrina católica apostólica romana. E aí cabe ao terço formar esses homens. E a primeira formação é o lançamento do projeto, todo terço dizimista. Então, esses regionais vão formar grupos em todas as paróquias, para poderem irem às comunidades e dizer ao homem do terço que é importantíssimo ele se apresentar ao plantão do dízimo para fazer a sua adesão ao dízimo da sua paróquia, ao dízimo da sua comunidade, ao dízimo da sua capela. Esse é o primeiro projeto. É um projeto de fé, é um projeto de amor, é um projeto de sinceridade. Esse é o primeiro projeto. O segundo, claro, estou dizendo que isso depende da aprovação dos nossos superiores. Nós vamos nos submeter à apreciação deles. O segundo projeto é um projeto de formação, é a continuidade, é expandir essa formação, não apenas para o dizimista, para o dízimo, mas a formação cristã, católica, apostólica, romana, com todo vigor, com todo carinho, com todo amor, com toda a sua doação. Então, esse é o segundo projeto. O terceiro projeto que nós vamos submeter à apreciação é o projeto dos encontros. A nossa ideia é fazermos um encontro subregional e depois o encontro regional. Vejamos só, pegamos aqui, poderíamos fazer o encontro, são ideias, são projetos, poderíamos fazer o encontro envolvendo as 3 dioceses daqui. É o encontro subregional 5. E aí, em um outro ano, a gente fazer o encontro o quê? Regional, de todas as 27 dioceses de Bahia e Sergipe. Então, enquanto aqui está se fazendo o encontro do Regional 5, lá, o Rui Barbosa, ou Ipirá, ou Feira, se faz o encontro do Subregional 3. Análogo a isso, o encontro do Subregional 2, lá em Aracaju, ou Estância, ou Propriar. E por aí se vai, rodando todos os subregionais. E depois a gente finca o pé em um encontro regional, onde todas as 27 dioceses do estado da Bahia e Sergipe esteja presente. E mais os nossos amigos das dioceses dos outros estados também serão muito bem-vindos ao nosso encontro regional. Essa é a nossa proposta que nós vamos levar. Paralelo a isso, nós temos também uma outra proposta, que é a proposta da Semana do Terço. Olha que proposta interessante, a Semana do Terço. Nós vamos pegar uma semana, novembro, eu troco novembro e outubro, é novembro azul, não é? Me ajudem, novembro azul. Vamos pegar uma semana do novembro azul. E aí a gente abriria na quinta-feira desta semana. Escolheríamos uma semana que fosse de todo o regional, todo fazendo a mesma coisa no mesmo momento. Na quinta-feira dessa semana seria a abertura. E aí seria uma palestra voltada para
para o espírito, uma palestra espiritual, uma palestra religiosa. Podemos dizer assim. Na sexta-feira, nós faríamos uma palestra sobre a saúde do homem e focaríamos aí o câncer de próstata. Por que a gente tem que fazer o preventivo? E tem que fazer mesmo, porque o homem do texto tem que zelar da sua saúde. E essa é a missão dos homens do texto, é influenciar o outro também, a zelar da sua saúde. E aí nós faríamos essa palestra com alguém especialista no assunto, na sexta-feira. No sábado, aí nós faríamos um convênio, aí o Nordeste 3 entra todo um convênio com todas as secretarias de saúde do município, porque o mês é propício para isso, para poder no sábado, a gente ter o sábado todo de plantão, para que o homem fossem lá, ou fazer o seu preventivo, ou pegar guia, para fazer em um determinado momento, fora daquele daquele espaço. Aí vai depender de cidade para cidade. Mas eu preciso saber se vocês estão entendendo. Na sexta-noite, uma palestra educativa. E no sábado, convênio com as secretarias de saúde para poder a gente ou pegar guia ou já fazer o nosso preventivo. E no domingo, a missa de encerramento na sua comunidade, na sua paróquia, com todo o terço, 100% dizimista. Esses são os projetos que nos apareceu em discussões com alguns subregionais. Vamos prosseguir a discussão hoje. E esses projetos serão entregues ao nosso bispo, que é o responsável pelo Terço dos Homens e os movimentos, que é Dom Jailton, lá de Teixeira de Freitas. Estamos formatando para entregar tudo a ele e depois ouvir a resposta dele. Por fim, meus irmãos, quero dizer que o Terço dos Homens tem o seu dia estadual. O dia estadual do Terço dos Homens é voltado para o nosso bom Jesus. Alguém sabe qual é o dia estadual do Terço dos Homens aí? É o dia da misericórdia. É o dia da misericórdia. É o dia estadual do Terço dos Homens. É comemorado no dia da misericórdia. Tem tudo a ver com nosso Senhor Jesus Cristo ou não tem? Tem ou não tem? Tem tudo a ver com nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que os homens do terço, a cada semana, a cada mês, a cada momento que reza, só começa o seu mês com o Sim de Maria. Na primeira semana nós rezamos o mistério da alegria, o mistério gozoso. E a primeira coisa que nós falamos é repetir o Sim de Maria. Quando o anjo Gabriel convoca Maria para uma missão, Maria diz o quê? Sim, aceito. Por que eu aceito? Porque eis aqui a serva do Senhor. E nós somos do terço, somos o servo do Senhor. Nós somos o servo do Senhor. Nós, quando recebermos a missão, lembre-se do Sim de Maria e dê o Sim de Maria ao seu padre, ao seu vigário, ao seu pároco e ao seu coordenador. Tanto coordenador diocesano, como coordenador paroquial de grupos, como coordenador de foranias ou vicariato, como queira. O Sim de Maria tem que refletir nessa hora, neste momento, em cada coração, porque todos nós começamos o mês com o mistério da alegria, dizendo: Maria, tu deu sim, eu também vou dar sim. E por fim, para encerrar este momento, eu quero dizer que é proposta nossa também ajudarmos, colaborarmos para a criação das coordenações diocesanas em algumas dioceses que ainda não tem. Jequié, eu vi o pessoal daqui,
me parece que lá também não tem coordenação diocesana. Não é isso? Vamos lutar. Inclusive, quando nós criamos o Subregional 4, Jiquié não estava presente. Não é? Porque me disseram que não tinha coordenação diocesana. Barra, Diocese de Barra, também não tem coordenação diocesana, não é isso? Tem muita gente de Barra aqui que eu vi. Diocese de Bonfim, Senhor do Bonfim, também não tem coordenação diocesana. Já a Diocese de Livramento não tinha até outro dia, mas há menos de um mês, junto com a coordenação Subregional 4, foi criado, na presença de Dom Armando, a coordenação diocesana da Diocese de Livramento. Então, para essa nova coordenação diocesana da Diocese de Livramento, eu peço aqui uma salva de palmas. Meus irmãos, esta é a missão do terço. O terço já trouxe muita gente e vai trazer mais ainda, e cabe agora a gente nos estruturar, nos organizar, para poder a gente acolher bem, com formação, dando tudo que é necessário para uma vida digna, boa, bacana, interessante, vida cristã. Quero agradecer a todos e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu irmão Mário Silva, que falou para nós sobre a organização do terço na CNBB. Os nossos músicos estão no jeito aí? Dá uma animada para nós aqui. Você que está sentado, vamos levantar um pouquinho, esticar aí o corpo. Isso. E aí o nosso animador ali vai nos incentivar para podermos não dormirmos, nos preparando já para a próxima palestra. Cantemos. Peguei os cantores ali de surpresa. Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé na dor se consome, ajuda esse mundo com terço. Mais uma vez. Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé na dor se consome, ajuda esse mundo com terço dos homens. Ok, obrigado. Agora nós vamos dar continuidade ao nosso encontro. Você pode sentar. A nossa palestra terá o tema A Missão dos Homens do Terço. A Missão dos Homens do Terço. O nosso palestrante é o Osmi Celestino. Ele é coordenador aqui do Terço dos Homens de nossa diocese. E aqui ao lado do Bom Jesus está a imagem peregrina que peregrinou durante este ano. Então cada um pode ir revezando aqui, segurando, para poder estar bem pertinho do Bom Jesus. Com o nosso palestrante, a nossa próxima palestra. Acompanhemos. Salve Maria. Como já foi apresentado antes, meu nome é Osmi Celestino. Estou na coordenação diocesana do apostolado do Terço dos Homens, da Diocese de Bom Jesus da Lapa. Eu gostaria de convidar os meus amigos, membros da coordenação, o vice-coordenador Hamilton, o secretário tesoureiro, que estiver presente. Antes do Hamilton chegar, eu gostaria de pedir mais uma salva de palmas para esse grande palestrante, o nosso Mário Silva. Depois de uma grande palestra dessa, eu não vou ousar falar de improviso. Na realidade, a nossa conversa, ela vai ser mais ou menos um estudo, porque alguém procurou um dia para mim, e recentemente, qual era a grande missão do Terço dos Homens.
Cadê o Hamilton para me ajudar? Hamilton Duda. Bom, gente, qual é a grande missão do Terço dos Homens? Em nosso país, uma devoção de fé tem cada vez mais atraído os homens para as igrejas e para uma vida de oração. Trata-se do chamado Terço dos Homens. Mas o que acontece quando os homens rezam? Sucedem verdadeiras transformações radicais de vida e de famílias. Algo novo tem acontecido nas paróquias, de modo até tímido. Temos visto os chamados Grupo do Terço dos Homens começarem e aos poucos angariarem cada vez mais homens, podendo em não poucos casos chegarem a 100, 200, 1000 pessoas para a oração do Santo Terço. O mais importante é que essa oração tem transformado a vida de muitos homens, tirado muitos homens dos vícios, pornografia, adultério, devolvendo-os à companhia da família e à frequência dos sacramentos da nossa igreja. Não há no Brasil, atualmente, nenhum movimento e nem qualquer estrutura da igreja que reúna tantos leigos em um mesmo lugar como o Terço dos Homens. As origens, as modalidades dos grupos são diferentes, mas todos estão unidos no mesmo objetivo: rezar o terço de Nossa Senhora, contemplando os mistérios de Cristo. Mas qual é a grande missão do apostolado do Terço dos Homens? Qual o legado que nós vamos deixar para as futuras gerações? São muitos os testemunhos de homens que nunca frequentaram a igreja e as missas, que enfrentavam dificuldade com o alcoolismo e infidelidade conjugal, e que, ao participarem dos terços, foram superando essas limitações e hoje se consideram novos homens, sem falar no campo espiritual, que a todos transforma a ponto de se tornarem homens fervorosos na fé, frequentando assiduamente as missas e até mesmo a participarem ativamente em suas comunidades, ingressando nas pastorais e tornando-se grandes colaboradores dos padres. Vale ressaltar também que muitas famílias estão sendo restauradas através do engajamento destes homens na igreja. Maridos agressivos, pais ausentes, falta de diálogo, indiferentismo religioso, alcoolismo e as infidelidades conjugais deram lugar a um lar harmonioso, um pai presente na vida dos filhos, um marido fiel, carinhoso e religioso. E na comunidade, um fiel participativo e solícito na necessidade da igreja. A missão do Terço dos Homens é resgatar para o seio da igreja de Cristo homens de todas as idades, pois a presença masculina na igreja é imprescindível para a formação da família e de uma sociedade cristã. O Terço dos Homens é um exemplo de fé e devoção. A oração do terço, além de nos conduzir para a oração, leva-nos a meditar sobre os principais mistérios da redenção que Cristo nos oferece. Aí, vocês, os coordenadores, levam para a igreja centenas de homens, somente para rezar o terço? Somente para rezar o terço? Tudo por Jesus, nada sem Maria. Quem conhece pode cantar. O terço dos homens canta a glória do Senhor. Salve mãe, rainha, santa mãe do Salvador. Então vai nas palmas. Evangelizando dia e noite. Tudo com Jesus, nada sem Maria. Tudo com Jesus, nada sem Maria. Agora sem o violão, só vocês. Tudo por Jesus. Nada sem Maria. Nas minhas viagens, verificamos e participamos de muitos grupos de oração do Terço dos Homens.
com características bem diferentes. Alguns grupos imitam a renovação carismática e fazem seus membros até falarem em línguas, mas não pregam o Evangelho. Alguns grupos somente rezam o texto, mas não seguem o roteiro oficial do movimento, alterando a característica do movimento masculino. Alguns grupos têm mais mulheres do que homens, e pasmem, tem grupo de homens comandados por mulheres. Não que sejamos contra as mulheres, ao contrário, mas o movimento é masculino. A figura masculina é muito importante no desenvolvimento das crianças, tanto para os meninos quanto para as meninas. O pai é a primeira imagem de homem que as crianças têm. Para as meninas, ele será o modelo que elas terão como referência para todos os homens que passarem pela vida delas. Para os meninos, será aquele que os fará sair do mundo feminino da mãe para se tornarem homens. Contudo, não é apenas dentro de nossos lares que precisamos ter uma imagem positiva do masculino, mas na sociedade como um todo. No processo de construção de sua personalidade, nossas crianças, principalmente os jovens, são influenciados por pessoas que lhes são próximas e também por indivíduos da mídia. Qual é o nosso modelo? Nosso modelo masculino é Jesus Cristo. Por isso que sempre te afirma, o que é que eu sou sem Jesus? O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada. Agora só vocês, vamos ver se vocês estão bons para cantar mesmo. O que é que eu sou sem Jesus? Só vocês. Nada, nada, nada. Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada. Chamou a atenção também o lema lá de Aparecida, eu acho que do ano passado, que o lema acho que era o seguinte: não basta rezar, é preciso agir. Então, muitos grupos só rezam. Então, eu acho que aquele tema realmente tem que ser bem estudado, que não basta apenas rezar, tem que agir. Então, contudo, não basta apenas rezar, é preciso agir. Podemos dizer também que não basta agir, tem que rezar. Nós agimos primeiramente pela nossa palavra. Quando você reza com fé, você está com seu exemplo atraindo outros homens. Mas também é preciso ir atrás daqueles que não vêm, daqueles que estão desanimados, daqueles que foram para outros caminhos. É preciso chamá-los. Essa é uma ação. Temos que agir. Quem começa a rezar, depois aprende a agir. É que Deus vai trabalhando, vai ensinando a praticar o amor. Servir é uma das palavras que usamos na missão. Não existe missão se não tiver serviço, porque o serviço dá sentido à missão. Como a Tiririca fazia, eu vou fazer com vocês também. O que é que eu sou sem Jesus? O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada. O que é que eu sou
Quer ver como vai ficar bem bonito agora? Todo mundo de pé cantando essa música. Para fazer um vídeo agora, 30 segundos só. Prepara aí para fazer um vídeo, todo mundo cantando. Só vocês vão cantar. Só vocês. Esse vídeo é para ir para o Brasil todo. O que é que eu sou? Muito bom, valeu. Sentados. Obrigado. Bom, uma das coisas mais importantes que eu vi em muitos grupos no Brasil são as ações sociais. Então agora nós vamos falar um pouco sobre as ações sociais. Parte fundamental da missão do grupo do Texto dos Homens é o trabalho social, que visa oferecer proteção aos jovens, adolescentes e aos mais necessitados em situação de vulnerabilidade e risco por meio do desenvolvimento de suas potencialidades, bem como favorecer aquisições para a conquista da autonomia, protagonismo e cidadania, através do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Fruto dos trabalhos realizados pelo grupo, as obras sociais constituem entidades sem fins lucrativos. E nesse contexto, muitas ações sociais são implementadas pelos diversos grupos Brasil afora, que permitam, não vou mencionar os nomes, apenas exemplo de ações que, na minha humilde opinião, poderá servir de exemplo para que outros grupos façam o mesmo. Comemorar sempre o Dia das Crianças. Por que comemorar sempre o Dia das Crianças? Jesus Cristo falou, quem acolher estes pequeninos é a mim que está acolhendo. Então, levar alegria às crianças mais humildes de uma cidade é realmente levar alegria aos pequeninos, cumprir o que Jesus pediu, acolhendo as crianças. Comemoração do Dia dos Pais e do Dia das Mães. Retiro espiritual de Carnaval, uma boa ideia, porque muitas vezes o pessoal não quer ir mais para o Carnaval, você faz um retiro de Carnaval, você tira muita gente da folia. Comemoração do Dia Internacional da Mulher, quer dizer, o movimento, como eu falei, é masculino. Tem que deixar claro que é um movimento de macho, movimento de homem, por isso leva o nome Texto dos Homens. Tem o texto dos homens e tem o texto das mulheres. Não seria correto no texto das mulheres os homens também estar participando, porque já é texto das mulheres, tem que participar as mulheres. Se é texto dos homens, tem que ser os homens. Então, mas a mulher tem que ser sempre valorizada. De que forma você pode valorizar a sua mulher, a sua esposa, a sua namorada? Comemorando o Dia Internacional da Mulher. Aí o texto pode fazer uma bela comemoração, dar presente, fazer tudo. Novena de Natal. Sempre, todo ano, os grupos procuram fazer a novena de Natal. Visita aos cemitérios. Embora a igreja não incentive bastante essas visitas, mas é importante vocês no dia de finados, Semana Santa, o que Santa Maria faz há muitos anos, visitar o cemitério e rezar junto com os familiares. Visita aos hospitais e texto também nos velórios. Muitas vezes nos velórios, quando as mulheres iam rezar, os homens saíam, todo mundo deixava só as mulheres. Hoje já vê que os homens também estão rezando nos velórios. Ajuda aos enfermos. Como seria essa ajuda dos enfermos? Doação de colchão d'água, fralda geriátrica, medicamentos, lençóis, para poder melhorar e aliviar o sofrimento dos nossos irmãos acamados. Às vezes o irmão está lá na cama precisando apenas de um medicamento. Essa semana mesmo eu visitei uma mulher com câncer, ela queria apenas um medicamento para aliviar a dor. Então fui até o posto de saúde, conversei com a enfermeira, ela me levou até o médico foi lá para aliviar a dor dela. Então às vezes é uma coisa que não envolve dinheiro, apenas uma ação. Palestra de combate às drogas. Visitar dependentes químicos. Natal solidário do Texto dos Homens. Seria promover uma ceia natalina
com distribuição de cestas básicas. A distribuição de apenas uma ceia de Natal para as famílias carentes e um bolo com refrigerante para as crianças já seria uma coisa sensacional, mas, se possível, também com distribuição de brinquedos doados. Distribuição de marmitas aos moradores de rua. Doação de cestas básicas durante o ano, porque muitas vezes as pessoas doam só no Natal. E as pessoas sentem fome durante o ano todo. Então, deveria ser um programa permanente de doação de cestas básicas. Construção de casas para doação em regime de mutirão. Reforma de casa também em regime de mutirão. Ajudar os padres na reforma das igrejas, das capelas, promovendo mutirões. Aqui eu posso colocar um exemplo que aconteceu também lá em Santa Maria da Vitória, com apenas R$ 550, e o trabalho do apostolado do Texto dos Homens foi feito a pintura total de uma igreja. Então, você vê a mão de obra que é mais caro. Com 500 e poucos reais, a igreja ficou novinha, bonitinha, a comunidade agradece. Essa outra parte aqui é distribuição de semente pelos romeiros, eu vou explicar lá mais na frente. Seria a distribuição de semente pelas estradas, pelos romeiros. Nós que somos romeiros, podemos ajudar muito na questão da preservação ambiental. Uma ideia sensacional aqui também, que pode repercutir, é criar o banco de cadeira de rodas. Tem grupo de Texto dos Homens que já tem 15 cadeiras de rodas para emprestar a quem não pode adquirir. Às vezes a pessoa tem um acidente e vai ficar temporariamente em cadeira de roda. Então, tendo o banco de cadeira de roda, ele não precisa comprar a cadeira de roda. Ele toma emprestado do Texto dos Homens e depois que ele melhorar, quer dizer, uma questão de uma perna, uma fratura no fêmur, alguma coisa assim, ele devolve para o Texto dos Homens para poder seguir para outra família. Além das cadeiras de roda, também equipamentos tipo muleta, essas coisas que pode ser emprestado a várias pessoas. Tem Texto dos Homens cuidando de hospitais, a direção todinha do hospital por conta de um Texto dos Homens. Tem Texto dos Homens tomando conta de asilo dos idosos e de crianças. Agora vem a parte de vocês. Para nós romeiros, gostaria de lançar essa ideia. Deu certo na Tailândia. Como é essa ideia? Nosso pedido era para todos os romeiros de não jogar as sementes no lixo, mas ao lugar disso, lavá-las, secá-las ao sol e armazená-las em saco de papel e guardar, por exemplo, no carro. E toda vez que você sair e for para um campo, ou enquanto estiver viajando, jogue essas sementes na terra. Evidentemente, colocar sementes nativas. É só pesquisar no Google. Com este ato simples, podemos contribuir com uma árvore a cada temporada da Romaria do Texto dos Homens, contribuindo para tornar este mundo mais verde. Na Tailândia, o número de árvores frutíferas na natureza multiplicou-se. Os malaios também se juntaram nessa brilhante iniciativa de espalhar abundância na natureza. E dessa forma simples, mas eficaz, contribuem para nossas futuras gerações e ainda com a fauna e a flora, simples assim. E tem ações que não precisam de tantos recursos financeiros. Eu vou contar apenas uma para vocês. Uma ação social e evangelizadora que o Texto dos Homens realiza todos os sábados na Praça da Catedral Metropolitana de Aracaju, vem produzindo frutos extraordinários. Além de oferecer alimento a quem tem fome, esse trabalho também tem a graça de mudar o curso da história de algumas das dezenas de pessoas assistidas. Logo no primeiro dia da ceia com os pobres, eles dão o nome Ceia com os Pobres, em 5 de janeiro deste ano, todos ficaram comovidos com o relato de um homem identificado como Jardel, um dos cerca de 150 moradores de rua que aproximaram para receber o alimento. Um prato de sopa não foi suficiente para saciar a fome desse irmão que acabava de chegar a pé de Santa Catarina. Maltrapilho, bem debilitado e com sinais de embriaguez, ele veio em busca de oportunidade de trabalho
e dos meios para reencontrar a família na Bahia. Um número de telefone perdido em meio aos trapos que Jardel carregava foi o fio de esperança para quem imaginava que fosse passar o resto da sua vida mendigando pelas ruas da cidade. André, um dos homens do grupo do texto, teve a inspiração de ligar para aquele número. E, para a felicidade de todos, quem atendeu? Quem vocês acham que atendeu? Quem pode dar um palpite? Quem atendeu foi a própria mãe de Jardel. Ela contou, muito emocionada, que nunca perdeu a esperança de reencontrar o filho perdido, com o qual não falava há mais de 10 anos. Todos os meios foram providenciados para que aquele homem retornasse para o convívio de sua mãe e de outros familiares. 4 meses depois, o texto dos homens ligou para o mesmo número de telefone. E agora, quem foi que atendeu? Quem foi que atendeu? Não ouvi, não. Jardel. E com boas notícias. Ele largou o álcool, encontrou trabalho, abraçou a fé cristã e a missão de ajudar no seu sustento e da sua família. Glória a Deus. Meu tempo está acabando, mas acho que vale a pena de fazer um Pai Nosso. Ave Maria. Como eu falei, eu preciso ir embora. Eu preciso evangelizar. Vamos evangelizar? Senhor, eu quero te agradecer de todos os dias a gente poder conversar. Senhor, às vezes me ponho a chorar. Só tu és a força que anima o meu caminhar. Eu quero te dizer agora que eu já vou embora. Eu quero te dizer agora que eu já vou embora. Evangelizar. Senhor, eu vejo irmãos a sofrer e sei pela fé que pedes a todos amar. Senhor, o mundo precisa entender que só com amor a justiça sobreviverá. Eu quero te dizer agora que eu já vou
peço o fim da violência, da fome do irmão. Senhor, o mundo precisa te conhecer, mas eu te prometo que vou evangelizar. Eu quero te dizer agora que eu já vou embora, evangelizar. Eu quero te dizer agora que eu já vou embora, evangelizar. Bom, eu já estava pensando em encerrar, mas o coordenador me deu toque, parece ter mais 30 minutos. Vocês deixam eu continuar? Pode não, né? Então vou terminar. Estou brincando, gente. Para que nossas divergências não nos dividam, mas nos unam na busca da verdade e do bem, pode sentarem. Para que cada um de nós, ao constituir um novo grupo, não impeça aos outros de viver o seu, para que nossas diferenças não excluam ninguém do movimento. Agora eu pedi vocês, quem tem rosário, levante aí, por favor. Todos os rosários, não coloca no bolso não, é para tirar, colocar, levantar. Dá um tempo, talvez está no bolso ainda. Vamos ver, vamos levantar os rosários. Todo mundo tem um rosário. Então, carregue seu rosário diariamente. Quando você carrega o seu rosário, torna-se uma dor de cabeça para Satanás. Quando você usa o seu rosário, Satanás entra em colapso. Quando ele vê você rezar o texto, Satanás desaparece. Louvores sejam dados a Deus e a Nossa Senhora por essa surpresa animadora suscitada pelo Espírito Santo no Brasil e que vem se espalhando de forma tão encantadora e benéfica. Salve Maria, salve Maria. Muito obrigado. Uma salva de palmas ao nosso coordenador diocesano, Osmir Celestino. Convidamos agora o padre Vanderlei Coutinho, vigário-geral da Diocese de Bom Jesus da Lapa. O padre Vanderlei vai falar um pouquinho do papel do movimento do terço masculino na evangelização. Bom dia a todos. Inicialmente gostaria de transmitir a todos os participantes desta quinta Romaria do Terço o abraço do nosso pastor, Dom João. Não pôde estar aqui presente, continua ainda em São Paulo, participando da Assembleia Geral da CNBB, que se encerrou ontem. Por sinal, desta Assembleia, o nosso bispo foi eleito presidente do Regional Nordeste 3 da CNBB. Ele que apoia tanto o movimento, o apostolado do Terço dos Homens, com certeza tem mais motivo ainda para dar o seu apoio. Uma salva de palmas que chega até o nosso bispo e a nossa oração. Me foi feito um pedido para justamente falar sobre a importância da existência de um movimento, de um apostolado constituído exclusivamente por homens, dentro da nossa comunidade cristã, dentro da nossa igreja. Olha, há um provérbio que diz que uma mentira se torna verdade quando se dá importância
a ela. Quando você repete, quando você divulga com muita ênfase uma mentira, acaba virando verdade. E uma mentira que virou verdade, mas não é verdade, é mentira, é esta: religião em geral, e principalmente igreja, é coisa de mulher, não é coisa de homem. Olha, desde criança eu ouço esse provérbio. Por isso que na minha vida eu observo que a presença dos homens, muitas vezes, em termos quantitativos, é muito pequena. Talvez muitos homens se sentem constrangidos, porque ouvem uma frase dessa, pode ter até vontade de participar, mas ouvindo dizer que é coisa de mulher, dificilmente vai frequentar, não é? Pois bem, isso é um mito, ou desculpa, isso é uma mentira, não é uma verdade, mas que acabou virando verdade e dificultando muito a presença masculina, a atuação masculina dentro da igreja. Então, desde criança, eu ouço esse provérbio, mas 2 vezes eu tive a oportunidade na minha vida de constatar, antes de entrar para o seminário, que isso não tem nada a ver. Desde criança também, os meus pais me levavam para visitar os avós. Meus avós moravam em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. Minha família é de origem mineira. E lá em Araçuaí eu ouvia falar da Irmandade do Santíssimo Rosário dos Homens Pretos. Então eu já começava a pensar, igreja não é só coisa de mulher, não. Porque se tem um movimento dito Irmandade do Santíssimo Rosário dos Homens Pretos, então a presença masculina deve ser real. Morando em São João del Rei, também já tinha ouvido falar de uma igreja que, quando o padre ia celebrar a missa, só tinha homem presente, ao invés de ter somente mulheres. Quando fui morar em Ilhéus, onde realizei os meus estudos para ser ordenado padre, lá tínhamos a experiência da missa da misericórdia com os homens. Meio-dia se realizava esta missa. Então, com isso, pela experiência, eu fui percebendo que o provérbio não era verdade. Mas ainda sentimos que os homens têm dificuldade, porque eles precisam ter referenciais, ter exemplos. E olha, se você tiver a Sagrada Escritura, a Bíblia em casa, leia a Bíblia, e por ali você vai notar que este provérbio não tem nada de verdade. Nada de verdade. Na história da salvação, a presença masculina sempre foi de fundamental, de grande importância. No Antigo Testamento, vamos começar com Noé, pai de família. Deus salva a humanidade através de Noé e de sua família. Quando mandou o dilúvio, destruiu todos, exceto Noé e a sua família. E a Noé coube a missão de dar início a uma nova humanidade. Nós temos Abraão, o pai da fé, Isaque e Jacó,
apelidado de Israel, que deu origem ao povo de Israel, o povo da aliança. São os chamados patriarcas do povo de Deus. Nós temos Moisés, quando o povo era cativo no Egito, Deus o enviou para tirar o povo das mãos do faraó. E Moisés não sabia falar, dizem que era gago. Deus coloca do seu lado Arão, e Moisés cumpre a missão. Temos Josué, que conduziu o povo para a tomada da terra da Palestina, para ocupar a terra prometida. Temos os juízes, temos os profetas, Jeremias, Elias, Isaías. E já entrando no Novo Testamento, nós temos o pai de família, o carpinteiro, o homem simples, o homem José. Ninguém nunca ouviu uma palavra de José. E ali está ele, como colaborador de Deus. Deus não quis deixar José de fora. Podia operar só com Maria, só através de Maria, só com o sim de Maria, mas Deus precisou do sim de José. E José não precisava dizer nada, deixar nenhuma palavra registrada, como Maria deixou, né? Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E nós sempre mudamos, né? Para que os homens digam, eis aqui o escravo do Senhor. Já que José não falou, na boca de Maria, nos lábios de Maria, José ali se expressa. E por que não lembrarmos também dos 12 apóstolos, que Jesus chamou, que Jesus escolheu, pescadores, cobrador de impostos, gente também simples, gente da sociedade, gente casada. Não sabemos, mas podemos também aqui aventurar e dizer, quem sabe também, naquele meio, pais de família. E no entanto, os apóstolos são a coluna da igreja. Quem é pedreiro sabe, sem coluna o prédio cai. Eles são a coluna da igreja. Por isso que a igreja é chamada de apostólica, porque a sua base são os apóstolos, e a razão de sua existência é anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Entre os apóstolos, Pedro, Tiago e João, que são os principais. E vamos lembrar de Paulo, também um grande missionário. E todos pagaram com a sua própria vida, derramando o seu sangue. Então, na Bíblia, meus amigos, na Bíblia nós temos muitos exemplos da presença dos homens na missão evangelizadora. Deus conta com esta presença. E nos últimos tempos, nós podemos falar com o nascimento e com o desenvolvimento do terço dos homens. O objetivo da igreja é resgatar nos homens a consciência de que somos protagonistas na missão evangelizadora da igreja. Eu não sei em que momento foi que aconteceu uma mudança assim, onde as mulheres passaram a ser mais e os homens menos. Eu não sei, eu não tenho assim conhecimento disso. Se alguém puder pesquisar, identificar, para poder um dia apresentar numa palestra, é bom. Mas os homens sempre estiveram presentes na história da salvação, no Antigo, no Novo Testamento e na caminhada da igreja, nesses 2000 anos de sua vida, de sua existência. Então, aonde está a verdade
deste provérbio, que igreja é coisa de mulher. Aonde? E muitos homens se sentem assim, inferiorizados, como se a mulher fosse inferior. E aqui eu quero chamar a atenção, aproveito, para lembrar aos homens, que também na história da salvação, desde o princípio, ao lado dos homens, também estiveram as mulheres. Não nos esqueçamos, apesar de termos hoje um movimento exclusivamente masculino, mas a obra da evangelização, a ação de Deus se dá através do homem e da mulher. E é bom falar isso porque muitas vezes se cria a cultura do clube do bolinha na cabeça de alguns, né? Vamos formar um clubezinho onde somente nós participamos. Não é esse o propósito da igreja. Não é esse o propósito. Ao reunir somente homens, é para valorizar e estimular aqueles que ainda acham que não são importantes no chamado, na vocação, no plano de Deus, de anúncio, de proclamação do reino. É para valorizar. E eu acredito que há muitos testemunhos, tanto de homens que se encontraram com Cristo a partir dessa experiência do terço, mas também de homens que já se encontraram antes com Cristo, mas que encontraram no terço dos homens a motivação, o estímulo, a força para serem protagonistas, serem anunciadores. Encontraram também motivação para trabalhar, para servir ao próximo, como foi citado aqui em obras, em ações de cunho social. Por isso, amados, vamos continuar mantendo viva esta chama que Deus acendeu dentro da nossa igreja. Olha, eu para encerrar, lembra a experiência que eu fiz em Santa Maria da Vitória, uns 3 ou 4 anos atrás, quando fui procurado pelo Osmir, que fez aqui a palestra, na porta da igreja, que, se vocês conhecerem um pouquinho a personalidade de Osmir, o Osmir é desses homens que você dá para ele fazer alguma coisa, para amanhã ele já fez. Não é? Quando se trata das coisas de Deus, você diz, eu preciso amanhã, Osmir já está pronto. Porque uma coisa que Cristo espera de nós é um pouco de agilidade, né? De desenvoltura, de compromisso. Até hoje eu nunca fiz uma proposta, ainda não, pode ser que venha, para Osmir que ele dissesse, padre, sei não, esse negócio não dá certo não, sabe? Espera aí, padre, vamos ver, vamos analisar. Quando eu espero a resposta, o sim ou não, a coisa já está caminhando. E ele chega até mim e diz, padre, vamos criar o texto dos homens em Santa Maria da Vitória? O senhor apoia? Eu disse, apoio. Vamos criar o texto dos homens. Eu disse, eu vou contar nos dedos quanto tempo eu tenho aqui na paróquia, porque são 6 anos, né? Bom, já está faltando uns 2, naquele tempo estava faltando acho que uns 2 ou 3 anos. Eu digo, até esse negócio desenvolver, vai dar trabalho para o outro que chegar. Estou em Santa Maria ainda. Nós temos o texto dos homens em todas as capelas da cidade e avançando igual um mato para dentro da zona rural. Uma coisa que eu esperava que acontecesse daqui a uns anos, já está acontecendo. E eu não esperava estar aqui hoje, representando a minha paróquia, junto com meus paroquianos, e também representando o meu bispo, em uma romaria do texto dos homens. Eu achei que com 2 anos, mais ou menos, de criação, nós já tínhamos realizado um encontro envolvendo toda a diocese. Então, vejam vocês, os homens estavam com muita sede, com muita vontade. Essa é uma sede boa.
Essa é uma sede desejável. Essa é uma secura desejável. Porque é a sede de Deus. É a sede de oração. É a sede de fé. E nós temos a nossa mãe como a transmissora, a comunicadora desta fé, dessa espiritualidade para nós. Parabéns a todos os grupos aqui presentes. Parabéns aos organizadores desta romaria. Deixo aqui com vocês, também em nome do nosso bispo, a bênção. Que Deus ilumine a todos e voltem para casa mais revigorados, mais animados e comprometidos, e levem avante esse movimento com Maria conduzindo a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, para encerrar essa primeira etapa do nosso movimento, da nossa romaria, convidamos aqui o padre José Wilton. José Wilson, da paróquia de Utinga, diocese de Rui Barbosa. Vamos acolher com a salva de palmas. Muito bem, bom dia a todos. É uma alegria muito grande. Eu estou chegando na paróquia de Utinga tem 5 meses. Estou vindo de Belo Horizonte e lá teve um encontro do Terço dos Homens no santuário de Nossa Senhora da Piedade com mais de 10 mil homens lá em cima da Serra da Piedade. Estremeceu a serra com eles, cantando e rezando. E nós temos um grupo muito significativo na cidade de Utinga. E junto com esse grupo, uma parte que veio, também vieram algumas mulheres, as esposas dos homens do terço, mostrando isso que o padre falou, que o homem e a mulher devem estar juntos e caminharem juntos. E nós não podemos negar a força do homem e da mulher na igreja. E nem negar também a força do testemunho quando o homem e a mulher vão juntos para a igreja, de mãos dadas. A força desse testemunho é muito grande. E mais ainda, quando o homem e a mulher vão para a igreja de mãos dadas, de um lado uma criança e do outro lado outra criança, ou as duas crianças no meio. É um testemunho que eu vejo que os homens dão quando eles sabem que é preciso andar ao lado de sua companheira, levando seus filhos para que eles possam aprender, as crianças vendo essa unidade do casal que forma a personalidade infantil. Eu vejo, por exemplo, que lá na nossa paróquia de Utinga, nesses 5 meses que cheguei, tem uma força muito grande do terço dos homens, ou dos homens do terço, como eles costumam dizer. Eles rezam nas comunidades urbanas e rurais, na semana da novena das comunidades, vão lá, e é um testemunho que é um impacto muito grande, quando esses homens chegam dentro da igreja, numa comunidade rural, para rezar o terço e para coordenar aquela noite da novena. Eles rezam também nas famílias, e no sábado à noite, na igreja matriz de Utinga, eles vão também rezar o terço. E não tem medo nem vergonha de estampar no peito, através da camisa, o rosário, o terço aqui. Até mesmo para dizer, eu sou homem do terço. Isso é que é importante. Vamos ficar de pé e vamos repetir comigo. Eu sou o homem do terço. Mais alto. Eu sou... Outra vez. Outra vez ainda. Muito obrigado e uma salva de palmas. Muito obrigado, Padre José Wilson, da paróquia de Utinga, diocese de Rui Barbosa. Queridos irmãos, agora vai acontecer, às 11 horas, reunião diocesana
da Diocese de Bom Jesus da Lapa, Barra e Barreiras, lá no auditório João Paulo II, a reunião com os coordenadores. Encerramos agora a primeira etapa da nossa Romaria e retornaremos às 14 horas aqui na Gruta de Nossa Senhora da Soledade. Cantemos o hino do Terço dos Homens. Agradecemos a você, irmão telespectador, por ter nos acompanhado até agora e aguardamos a sua audiência às 15 horas com a reza do Santo Terço. Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé na doce consolo. O auditório João Paulo II fica na frente da gruta, na esplanada. No teu santuário, que é fonte e bênção, nasceu a missão dos homens do texto. O primeiro homem, um santo varão, como bem amado se chama João. Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé, na doce consolo, ajuda esse mundo com o terço do